Bem, vamos ao nosso vídeo sobre escultura grega e romana, tá? Vai com barulho de cachorro latindo mesmo, de criança gritando, berrando, daqui a pouco vão gritar as mães, tá? Não existe um momento apropriado durante a pandemia para se fazer videoaula. Eu já fiz 3 horas da manhã, tinha gente conversando. Tá, vizinho conversando. Às 5 horas da manhã tinha cachorro latindo. Então eu faço qualquer hora, eu faço o que eu bem entender. Que agora eu tô assim, tá? Já liguei o dane-se já faz um tempinho, tá? Lembrando que estamos em agosto de 2021. Não sei quando você vai ver esse vídeo, tá? Mas estamos aqui ainda no meio da pandemia. Sabe-se lá Deus o que vai acontecer. Aí se você estiver vendo isso em 2031 ainda tiver pandemia, pode rir, cara, eu deixo. Então, voltando aqui, esse vídeo vai ficar curtinho, umas 2 horas, tá? Vambora. Escultura grega, vamos ver a evolução, tá? Desde o couro até o Dorífo, vamos lá. Couros. Você pode reparar, ó, que ele ainda é bem durinho, tá? Ele tem uma tentativa de andar aqui, ó, com uma perna na frente do outro, mas o quadril está no mesmo, ó, tá na horizontal, não tem uma parte mais arqueada do que a outra, tá? Braços juntos ao corpo. E lembra bem a coisa ainda do Egito, tá? Então vem de uma inspiração egípcia. Já o Éfabo de Crítios, ele tinha os braços e tinha as 2 pernas, ele era todo completinho, tá? Tinha até os olhos de vidro que foram arrancados, tá? E ele era todo coloridinho, tá certo? Eu já volto a falar isso, tá? Mas aqui, ó, você vê que tem uma curva. O peso da estátua está nessa perna aqui, e essa aqui está mais solta. Possivelmente esses braços deviam estar junto ao corpo, tá? Mas não tem uma grande evolução. Tem uma melhora do corpo e tal, mas continua muito durinho. Já a partir aqui, ó, do Zeus de Artemísio, que você vê que ele é um original realmente grego, ele é feito de metal. Aqui tinha uma lança ou um raio, tá? Que não se sabe se ele é o Zeus de Artemísio ou se ele é o Poseidon de Artemísio, mas foi encontrado mais ou menos ali nessa região, tá? O que estava na mão dele se perdeu. Ele tem os olhos de vidro, ele é todo feito de metal. O corpo está bem desenvolvido, porém, entretanto, todavia, tá? Ele continua com o corpo bem rígido, tá? Mas é assim um dos exemplos de estátua em metal que sobreviveu, que não virou espadinha. Já falo sobre isso. Aqui o discóbulo, você vê que tem músculos relaxados, mas estão todos relaxados, então isso também não induz à perfeição, tá? Parece que realmente que ele está a ponto de arremessar o disco, mas parou ali para uma foto. Tá certo? Essa estrutura aqui, ó, é para manter essa pose, para manter essa estátua de pé. Lembrando, isso aqui possivelmente deve ser uma cópia romana. A original deve ter sido derretida. Mas ainda não é a perfeição. A gente só chega à perfeição quando a gente chega aqui no Dorífo, que tem músculos contraídos e músculos relaxados. Essa estrutura aqui é para manter a estátua em pé, ó, tem isso aqui para não quebrar a mãozinha, já foram mais espertinhos, tá? Isso aqui possivelmente é uma cópia romana, o original devia ser de metal, desde aqui, ó, desde os Zeus de Artemísio, metal, deveria ser metal, então é uma cópia, não devia ter uma cópia só, várias. Tinha uma lança aqui, que Dorífo significa lanceiro, tá? E ela era toda coloridinha.
Deixa eu ver se tem aqui, vem a evolução, né, do Couros, passando pelo Éfabo de Crite, o Zeus de Artemísio, o Discóbulo e o Dorifo, tá? Você vai ver várias cópias disso tudo aqui, ó, nesses dois primeiros casos, podia ser realmente que elas fossem realmente em mármore, tá certo? Mas a partir do Zeus de Artemísio, a maioria das estátuas eram feitas de metal, mas a maioria das estátuas foram derretidas e viraram armaduras, elmos, espadas, lanças, facas, escudos para armamento romano, que quando Roma invade a Grécia e conquista a Grécia em vários períodos, não foi um só, tá? Ele levava essas estátuas para Roma. Chegando lá, eles achavam um absurdo gastar de metal para fazer estátua, tá? Eles até tinham algumas estátuas de metal, mas era mais apropriado fazer armamentos. Os romanos são conquistadores, então eles são muito práticos. Já os gregos são mais sensíveis, tá? Mas apesar da praticidade romana, eles se davam o luxo de fazer uma cópia, aqui como o Discóbulo e o Dorifo, das estátuas antes de derreterem as estátuas para fazer armamentos, tá certo? Então, a maioria das estátuas que você vê nos museus, se você teve essa oportunidade, gregas, são, na verdade, uma réplica romana, porque a original, ó, tadinha, virou espadinha, tá certo? Então tá meio quebradinha, tá? Pelos conflitos, por serem muito antigas e por ser uma região que tem muito terremoto também, então a coisa vai quebra aqui, quebra lá, quebra colar, aí fica difícil, tá certo? Se manter inteira. Essas estátuas não são branquinhas, elas são coloridas, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui, senão eu volto. Tá? Elas são coloridas. Eu vou tentar editar esse vídeo, então em algum lugar por aqui, ó, vai ter o exemplo das estátuas coloridas. Nesse primeiro momento, existe só o nu masculino, não existe o nu feminino. E essas estátuas são belas para serem vistas de frente. É lógico que tem a parte de trás delas, tá? Mas na hora de se elaborar essas estátuas, elas são pensadas para serem vistas de frente. Então é comum você ver essas estátuas no museu e elas estarem coladas não coladas, né, mas em frente a uma parede, não no centro do salão, porque elas são interessantes de serem vistas só de frente, tá? Então possivelmente você vai ver essa disposição das estátuas próxima a uma parede, diferente do período helenístico, tá? E elas são todas coloridinhas. Vou ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui. Mesma coisa aqui, ó. Nos templos. Mas antes eu preciso falar de uma coisa antes que eu esqueça. Eles estão nus porque os gregos têm uma certa obsessão, tá? Pelo corpo perfeito, idealizado, que não corresponde em momento algum a realidade, mas eles têm essa obsessão na cabeça lá do corpo perfeito, tanto que seja lá quem seja esse Dorifo, o cara do Discóbulo, ou o Éfabo de Crites, ou a pessoa que fez a pose aqui, ó, para o Zeus de Artemísio, ou para o Couros, eles não têm esse rostinho aqui, e muito menos esse corpo, tá? Isso é uma coisa idealizada, pensada, tá? Pelo corpo perfeito, que não corresponde nunca à realidade. Então vamos pensar aqui, vamos pegar mulheres, que eu acho mulheres legais. Nesse período não tem o nu feminino, tá? Mas vamos pensar hoje em dia. Lembrando, estamos em agosto de 2021, tá? Ana Maria Braga, tá? É uma mulher branca, baixinha, loira, na casa dos 70 anos, não parece, né? Na casa dos 70 anos. E a Jojo Todinho, que é uma mulher negra, baixinha, na casa dos 20 anos, corpulenta, em comparação à Ana Maria Braga, que é super mignon,
no sentido de ser magrinha, a Jojo também é mignon no sentido de ser baixinha, mas não no corpo, que ela é uma pessoa bem corpulenta, tá? Como seriam o rosto e o corpo dela? Seria assim. Não importa a realidade, o que importa é que a pessoa seja jovem na estátua, tá? Com esse mesmo rosto, o rosto é igualzinho, o que muda é a posição da pose da estátua. O corpo também não é importante representar o corpo real da pessoa, vai ser sempre alto, esbelto e jovem, tá? E muda um pouquinho o cabelo, porque é mulher, tá? E vai estar vestida nesse primeiro momento, tá certo? O que muda também é a cor, né? Se fosse a Ana Maria Braga, ia pintar com uma cor de pele clara, cabelos louros, os olhos são feitos de vidro e encaixados nas estátuas. A maioria das estátuas estão sem olhos, porque foram roubados no decorrer da história, tá? Tem bastante valor, né? E tanto o Egito como a Grécia foram saqueados a exaustão, tá? Então, você pode ir em museus pelo mundo e você vai encontrar lá os olhos, né, feitos de vidro, que foram arrancados das estátuas e agora estão em exposição pelo mundo todo. Vai estar pelo planeta todo, mas nunca na estátua. A estátua vai estar cega, tadinha, tá? Então, o que muda é a cor, a posição, o cabelo, a roupa, tá? Porque o tipo físico não corresponde à realidade. Então, se for a Madonna, estátua da Madonna, tá certo? Se for, deixa eu ver outra pessoa aqui, ó. Se for eu, a minha estátua, porque vão fazer uma estátua de mim, tá? Se for a tempestade, estátua da tempestade, tudo a mesma coisa, entendeu? E tudo coloridinho. Você vai, viaja, paga um dinheirão lá para ver aquelas estátuas branquinhas. Elas estão branquinhas porque elas têm centenas de milhares de anos, mas elas eram bem coloridinhas e bem bregas. Sabe o que era coloridinho também? Os templos. Os templos eram todos coloridinhos. Cada coisinha dessa era muito colorida, tá? Chamava muita atenção. Mas, com o passar do tempo, centenas de milhares de anos, perderam a cor, tá certo? Isso aqui já é fora da Grécia, tá? Só para mostrar o frontão, porque esse PDF é velho, tá? Então, eles seriam assim, ó, todos coloridinhos e se encaixavam direitinho dentro do frontão, tá certo? Curiosidade sobre as estátuas de Palas Atenas de 18 metros de altura, feita de ouro e marfim, que sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, tá? 18 metros, tá? Então, o projeto da estátua da deusa Palas Atena, então seria mais ou menos assim, ficaria assim dentro do templo, sumiu a estátua, imagina, ouro e marfim, né? Deve ser, cansei, vou embora daqui, estou movido e foi embora. Só se sabe que ela existe porque existe o projeto escrito, tá? Existem anotações que falam dessa estátua, mas ninguém sabe onde está a bendita da estátua, tá? Então seria assim. Assim aqui, né? Você vê que é um projeto, é uma coisa que não existia, então seria mais ou menos assim. E para quem é descolado que nem eu, tá? Vamos ver, a gente vai chegar lá. Olha que linda. Mais ou menos, né? É essa estátua aqui, ó. Depois lá dos Cavaleiros do Zodíaco, não tem a saga das 12 casas. Se você não dormiu ou morreu vendo lá as 12 casas dos Cavaleiros do Zodíaco, seria essa estátua que tá lá na última casa. Essa estátua aqui, tá? Então, anime também é cultura. Então, existe pouquinho de realismo dentro das animações ou dos animes, ou seja lá o que for, tá? É uma pena, você já é adulto,
Você não vê mais animações, anime nem nada porque você é adulta. Ah, que peninha, titia tem quase 50 anos e continua vendo, e vê assim com gosto, com uma verdade, com orgulho. Eu tô sempre antenada nessas coisas. Essa aqui já é velha, né? Essa animação já é bem velhinha. Quem via quando era criança já tá velho também. Eu já via, já era, enfim, não importa quantos anos eu tinha. Vamos continuar. Então tá aqui a Palas Atena. E vamos para a seguinte situação. O período helenístico. O que é o período helenístico? De maneira assim, bem simplista, seria um momento que a Grécia deixa de ser uma nação independente e passa a ser uma colônia de Roma. Tá? Então, ela passa a interagir com outras nações, não só Roma, porque sendo uma colônia de Roma, vem muito comércio de outros lugares que Roma faz negócio, que também foi conquistado. Tá? Então, como ela passa a ter interação com outras culturas, em vez da arte retroceder, né, que eles podiam ficar lá tristes, gente, eu era independente, agora só uma colônia, ela se desenvolve melhor, tá? Aí surge o nu feminino, tá? Aqui seria uma Vênus, existem várias, tá? Essa aqui tinha os braços possivelmente na mesma posição, a Vênus, a Afrodite, na verdade, porque se é a Grécia, é a Afrodite. Aqui possivelmente tinha uma bandeja de prata, porque não existia espelho, então para você se ver tinha que usar essas bandejas de prata, e a Vênus sendo, a Afrodite sendo uma deusa da beleza, a deusa da beleza, ela possivelmente estava ali se admirando, porque ela é linda, maravilhosa, cuticute, ela vai se olhar. Então são 3 Vênus aqui, eu acho essa aqui estou meio em dúvida, tá? Surge outras coisas também, ó, estátuas em duplas. Aqui é Eros, que é o filho da Afrodite, e a Psique. Aqui eu não me lembro que estátua é essa, tá? E surgem estátuas belas de serem vistas em 360 graus. Então, esse Eros e essa Psique e essa estátua aqui, ó, que eu esqueci o nome, não vai estar grudada perto, não estaria encostada numa parede, estaria no centro do salão do museu, tá? Para você conseguir dar a volta nela em 360 graus e poder ver a beleza dela em toda a sua volta. Então, ela é pensada, elaborada para ser bela em toda a sua volta. Então, esse é o período helenístico. E essa aqui é a Vitória. Existe uma cópia dessa estátua, assim mesmo, sem cabeça e sem os braços, tá? No Museu de Belas Artes aqui do Rio de Janeiro, feita em mármore, não, em gesso, tá? Essa aqui é em mármore. Supõe-se que os braços dela estariam para trás e ela estaria com uma cabeça altiva, com o nariz em pé, olhando para frente, porque essa estátua ficaria presa na frente de um navio. Esse navio possivelmente afundou, tá? E ela quebrou a cabeça e os braços, ela deve ter sido resgatada. Essa aqui pode ser uma cópia, pode ser um original, não faço a menor ideia, tá? Possivelmente uma cópia, já que você vê que é no período helenístico, é uma mulher, tem um planejamento, é pano mesmo, não é planejamento. Planejamento é o efeito que o escultor faz para criar essa simulação de pano no corpo do personagem, de quem está sendo retratado. Você vê que parece realmente que está esvoaçando, já que ela foi pensada para ser posta em frente a um navio, então ela estaria pegando todo esse ar, né, esse vento que o navio passa, né, passa sobre ele. Então, deixa eu ver aqui, ó, antes de eu ir para aqui, ó, vamos dar um pause aqui rapidinho. Bem, pausa para a gente ver o Miron aqui, ó. O Miron, além do Fídias e o Policleto, são 3 escultores gregos
tá? Que possivelmente faziam essas esculturas. Eram só esses 3 que tinham monopólio? Não, tinham muitos, mas não se tinha o interesse de se assinar uma escultura ou se destacar na multidão por causa dessa situação, tá? Então, eles não eram muito conhecidos. Bem, em sua época, eu realmente não sei dizer, mas o nome deles não chegou até a atualidade, porque não se tinha essa coisa de assinar a obra, tá? Esses possivelmente tinham alguma coisa registrada em algum lugar, mas os outros não, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Miron, Fídias e Policleto, tá? Que são gregos. De uma coisa, a gente precisa falar dos romanos. Vocês se lembram, antes de falar dos romanos, que eu acabei de falar que as estátuas gregas são um tipo físico repetido em todas as estátuas, que não corresponde à realidade? Isso muda quando a gente fala dos romanos. Então, vamos aqui, ó. Isso tudo aqui é o Império Romano, tá? Roma tá aqui. Então, províncias sanatórias, províncias imperiais, estados clientes. Então, só quem era cliente deles aqui era esse pouquinho aqui. O resto tudo é domínio de Roma, tá? Roma tá aqui. Então, ó, digamos que eles... eles saíram daqui, tá? Digamos que com certeza um general romano saiu daqui com seu barquinho, com seus homens, com seus barcos e homens, tá? Veio por aqui, piriri, pororó, pururu, de alguma maneira chegou aqui, ó, na Inglaterra, tá? Ele conquista a Inglaterra toda. Aí ele volta, depois de alguns anos, passa por aqui, ou de repente ele veio por aqui, sei lá qual é o caminho que ele fez, que não está interessando. Procura o professor de história de geografia, tá? Aí ele volta para Roma vitorioso. Aí o governo romano vai fazer uma homenagem para ele. Aí você acha que o cara que saiu de Roma com centenas de milhares de homens, conquistou o mundo conhecido todo, tá? Volta vitorioso e vivo, tá? Que às vezes você não volta vivo. E a estátua que vão fazer dele é de um tipo físico qualquer, de sei lá quem, mas nunca ele vai querer que a estátua seja daquilo que ele é. Se o cara é velho, baixinho, gordinho, vai fazer velho, baixinho, gordinho melhorado, tá? Porque todo mundo quer o melhorado. Ou vai dizer que suas fotos do Instagram correspondem à realidade, não tem nenhum filtro. Ah, sei, tô sabendo, tá? Então, voltando aqui. Então, se o cara é jovem, alto, magrelo e barbudo, vai fazer jovem, alto, magrelo, barbudo, vai fazer lá o nariz, o tal do nariz romano, tá? Então, a diferença das estátuas romanas, das gregas para as romanas, é que a romana corresponde à realidade, tá certo? Entendido isso, a gente pode voltar à escultura romana. Então, esse aqui é Augusto de Prima Porta. Não tá lembrando alguma coisa para você? Essa estátua toda vestidinha, se você deixar ela peladinha, o que vai sobrar? Vai sobrar... Olha, ela não era assim, branquinha em mármore, não. Ela era toda coloridinha, tá? Vai sobrar o Dorifo. É Dorifo? Eu já não me lembro mais. Dorifo, tá? Ela foi inspirada no Dorifo, tá? O Augusto foi o primeiro, eu anotei aqui, ó, imperador romano. Isso aqui é uma cópia, tá? O original era feito de metal. Uma professora linda, maravilhosa, luz da minha existência, tu disse que eles derretiam tudo, derretiam lá da Grécia. Eles deixavam uma ou outra lá. E sendo feita de metal, tá? Mas existiam várias cópias dessa estátua. A original deve ter sido derretida, tá? Vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo do próprio YouTube, tá? Para você ver uma interpretação de uma especialista
portuguesa falando dessa estátua, tá certo? Também vou deixar um link de uma outra especialista de arte falando sobre os Zeus de Artemisa. Ela fala umas coisas lá que realmente são importantes. Então, voltando aqui, ó. Eu não vou dar detalhes da estátua, porque esses 2 vídeos já dão o detalhe da estátua. Então, ele possivelmente era todo coloridinho assim, não era branquinho, tá? Diferente do Dorífo, que tinha uma lança aqui, ele tem um tipo de cajado. Ele está vestido, não está nu como Dorífo. E o Augusto de Prima Porta tinha essa característica. Possivelmente essa estátua foi feita depois da morte dele, tá? Então, possivelmente ele era um homem mais ou menos não muito alto, acho. Nem muito velho, nem muito novo. Gostava do cabelo bem feito, tá? Tinha esse nariz aqui, correspondia mais ou menos à realidade. Sempre dá uma melhorada, tá? Então, aqui, ó, você comparando o Dorífo com o Augusto de Prima Porta. Aqui, ó, essa estrutura é para poder sustentar a estátua. Tem um porquê de se ter um cupido aqui, tá? Mas daí você vê no vídeo que eu vou deixar no link aqui embaixo. Esse cara, seja lá quem for, tinha uma barba, tá? Tinha um cabelo cacheado e se vestia dessa forma. Não é um tipo físico idealizado, tá? Detalhe da coluna de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um conquistador, tá? E toda vez que um conquistador volta, né, um general, seja lá um militar que for, volta vitorioso, se faz uma coluna retratando tudo que ele fez, né? Então, aqui, ó, uma das batalhas de Marco Aurélio, a coluna de Marco Aurélio, que fica em praça pública, tá? Você possivelmente não deve conseguir entrar aqui, mas se você for ao tamanho do ônibus, a pessoa deve ser o tamanho do mouse aqui, não sei se você está vendo o mouse, tá? Então, para chegar até aqui, ó, tu tem que ralar muito. Eu acho que as pessoas não vão até aqui. Mas aqui vai contando na coluna tudo o que o Marco Aurélio fez para voltar para Roma conquistador, tá certo? Detalhes. Batalha de Soldado Romano. Romanos Indáculos no Museu Nacional Romano. É um alto relevo. O desenho, as formas, né, estão para fora, então é alto relevo. Se as formas estivessem para dentro, seria um baixo relevo. Aqui a estátua que simboliza a criação da cidade de Roma, tá? Os gêmeos Rômulo e Remo foram deixados para morrer, mas foram encontrados por uma loba. A loba amamentou os dois. Os dois, quando cresceram, conquistaram uma cidade. Depois teve uma treta entre eles, e eles guerrilharam, e um dos gêmeos foi morto pelo irmão. A cidade é Roma. Quem é que ganhou? Remo ou Rômulo? Pensa aí. Aí depois coloca aí embaixo qual dos dois ganhou a cidade de Roma, Remo ou Rômulo. Essas estátuas aqui, ó, você vê que eles até podem ser mais ou menos parecidos, mas esse aqui, ó, tem um gosto, uma cabeça mais achatada, né? Faz uma bolinha chata ela, né? Ele tem as bochechas mais largas. Esse aqui, ó, já tem um rosto mais comprido. Você vê que são pessoas diferentes, tá? Mesma coisa aqui, ó, esses aqui, ó, tem barba, esses aqui não tem barba. Dá a entender que esses caras aqui, de repente, sejam políticos e esse aqui militares, ou o contrário, né? E mais esse perfil aqui e esse outro perfil aqui, eu não sei quem é essa criatura, mas eu tenho certeza que em vidas passadas a gente teve uma treta, porque eu sou apaixonada por esse cara. Não faço a menor ideia de quem seja, tá? Mas olha que nariz lindo, que olhar penetrante, que perfil deslumbrante, meu pai. Enfim, eu acho que eu acabei aqui, ó. Não, aí depois vem o Renascimento, que vem com a inspiração das eu tô aqui ainda pensando no nome. Enfim, volta, Sandra. Inspiração na arte greco
romana, tá? Mas aí é outro papo, é outra coisa, é outro momento da situação da parada do sistema do negócio, tá? Então, não, ainda tem mais detalhes do Davi, do Michelangelo. E tem mais esse aqui, ó. Mas isso tudo já é renascimento. Essa estátua é maravilhosa, olha que linda. Agora sim, chegamos. Aí a gente pula pro barroco. Por que eu coloquei essas coisas aqui, gente? Depois a gente fala de barroco. Essa estátua tem uma história babadeira, mas deixa para outro momento, tá? Fui.